Boa tarde, meus alunos da Escola Espaço da Criança, aqui é o professor Marcelo com mais uma aula de português para você, onde nós estudaremos produzir um artigo de opinião e realizar um debate. Então, artigo de opinião, página 188 a página 192. Vamos ler na página 188. Agora é sua vez de se posicionar a respeito do tema tratado no artigo de opinião. Lido. Você é contra a propaganda destinada às crianças ou a favor dela? Com base em sua resposta, elabore um artigo de opinião. Na sequência, você e os colegas realizarão um debate sobre esse tema. Artigo de opinião. Planeje. Defina sua opinião a respeito da propaganda direcionada ao público infantil. Você é contra ou a favor? Para isso, pesquise em livros, jornais e revistas impressos online, dados estatísticos, falas de especialistas e outros tipos de argumentos. Essas informações ajudarão a sustentar seu ponto de vista. Então, artigo de opinião. Você vai escrever um pequeno texto com poucas linhas, mas você vai dar a sua opinião sobre tal assunto. Então, na questão aqui, você é a favor ou contra o trabalho infantil? Um exemplo. Você é a favor que crianças, em vez de estudar, estejam trabalhando? Aí você vai botar seu ponto de vista sobre esse artigo, ou seja, sobre essa notícia que você viu no jornal. Então você vai lá sobre esse assunto e você vai escrever: não sou a favor, por isso, tudo, porque criança tem que estudar, criança não precisa trabalhar, mas sim estudar para poder ser alguém na vida e poder ajudar também os seus pais no futuro. Então, artigo de opinião, você não pode fazê-lo também de qualquer maneira. É como se fosse uma redação, mas essa redação você vai colocar o seu ponto de vista, ok? Então vamos aqui para a página 189. Escreva. Depois de definir sua opinião, olha só como é que se faz. É hora de escrever a primeira versão do artigo, que deve ser entre 10 e 20 linhas. Então, é como se fosse uma redação. Para isso, veja as orientações. Seu artigo deve apresentar a estrutura a seguir. Estamos na página 189, viu, turma? Introdução, a apresentação do assunto. Depois da introdução vem o desenvolvimento, que é o corpo da sua redação, do seu artigo, que nós vamos ver aqui, ó. A apresentação dos argumentos do seu ponto de vista está no desenvolvimento. E por último, a conclusão, que retorna a retomada das ideias apresentadas e confirmação da sua opinião. Então você começa com a introdução no início. O corpo do seu artigo é o desenvolvimento, onde você vai expor seus argumentos, seu ponto de vista. E por final do seu artigo vai ser a conclusão, onde você vai concluir a sua opinião, para finalizar esse texto, esse artigo de opinião, certo? Então, continuando, apresente seu ponto de vista e os argumentos que pesquisou de maneira clara e objetiva. Depois, utilize palavras e expressões que relacionam ideias e parte do texto, como no entanto, porquê e a fim de quê. Se necessário, utilize apostos para explicar palavras, assim como vocativos para chamar o leitor, dirigindo-se diretamente a ele. Fique atento aos sinais de pontuação, à acentuação e à escrita das palavras. Em caso de dúvida, recorra ao dicionário. Procure empregar o registro formal da língua portuguesa. Por fim, escolha um título criativo para o seu artigo. Então, todos os passos aqui para você fazer um artigo de opinião. Depois, revise, releia o seu texto e verifique se ele apresenta introdução, depois desenvolvimento e conclusão. Um ponto de vista claro e objetivo sobre o tema, argumentos adequados sobre sua opinião, na conclusão, a retomada das ideias expostas de sua opinião, palavras e expressões que relacionam ideias e parte do texto, pontuação adequada, um título condizente com o tema retratado. Então, tudo isso são partes e pontos que você tem que colocar no seu artigo de opinião, para poder ficar bom e de acordo com o que está com os parâmetros aqui. Depois, página 190, reescreva. Depois de revisar seu texto, troque com um colega
para que ele possa ler e avaliar um artigo de opinião e você possa fazer o mesmo com o texto dele. Em seguida, avalie as indicações do colega e escreva seu artigo fazendo as adequações necessárias. No momento de passar a limpo, relembre-se de inserir no título, manter a organização em parágrafos e escrever o seu nome ao final do texto. Guarde-o para realizar o debate. Debate. Agora chegou o momento de defender oralmente sua opinião por meio de um debate, que é a exposição oral de opiniões e argumentos para defender um ponto de vista sobre um tema polêmico. O tema será: a publicidade infantil deve ser proibida? O professor vai dividir a turma em 2 grupos, um que se posicionará a favor e outro contra. Aqui no caso nós não podemos fazer em grupos, para dividir os grupos, devido a nós não estarmos presencialmente na escola. Mas isso daqui todo é um planejamento, como você pode fazer um artigo de opinião, ok? Depois, planejem. Depois de formar os grupos e organizem a realização do debate, veja as orientações a seguir. Retome seus artigos de opinião e verifique quais os argumentos empregados podem ser usados no debate. Depois, anote suas ideias e argumentos e elabore perguntas para serem feitas a outro grupo. Procure pensar em quais perguntas podem ser feitas a vocês e tente antecipar as respostas. Decidam se apenas um aluno falará e responderá pelo grupo ou se todos falarão durante o debate. Preparem as falas de acordo com o tempo de apresentação estipulado pelo professor. Utilizem um tom de voz adequado e apresentem os argumentos e perguntas de maneira clara e sucinta. Utilize o registro formal da língua portuguesa. Todos os passos para um debate de um artigo de opinião. Sigam estas dicas para a realização do debate. Para apresentar o argumento do grupo, vocês podem usar expressões como: acreditamos que, concordamos com, em nossa opinião, na verdade não é bem assim, discordamos de vocês. O professor será o moderador do debate, ou seja, aquele que indicará a ordem das falas, o tempo de fala de cada aluno, os comentários que merecerem resposta, etc. Enquanto o grupo adversário estiver falando, ouçam com atenção, façam silêncio e guardem a vez de seu grupo responder. Procurem falar com calma, em um tom de voz adequado e respeitem a opinião dos outros colegas, pois não há argumento certo ou errado, apenas pontos de vista diferentes sobre o tema. No final do debate, converse sobre as ideias apresentadas, de que forma essa produção contribuiu para ampliar a visão de vocês sobre o tema. E por último, avaliem. Avaliem como foi a realização da atividade, de acordo com os questionamentos a seguir. Aí você vai dizer se sim ou não, tá ok? Então, seu artigo de opinião apresentou introdução, desenvolvimento e conclusão? Se sim, marque o sim. Se não, marque o não. Os argumentos que você escreveu estão de acordo com a sua opinião? Empregamos o registro formal da língua portuguesa, tanto no artigo como no debate? Respeitamos o tempo estipulado pelo professor durante o debate? Utilizamos expressões como em nossa opinião, discordamos, concordamos? Respeitamos a opinião e a vez do outro grupo falar? Se sim, botar sim, se não, bote não. Então, artigo de opinião é um texto que você vai escrever com tema, introdução, né, desenvolvimento e conclusão. Então, que Deus nos abençoe mais uma aula de português para você.